Amém. Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a graciosa paz do Senhor Jesus. De igual modo aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez conosco para compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos oferecido a cada domingo. A oração já foi feita, eu glorifico a Deus pela oração, pelo pedido a meu respeito, que seja realmente feita segundo a vontade do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Até aqui, meus irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar. Aqueles que atentaram para a nossa escola bíblica dominical, da preocupação do nosso pastor com o excesso do horário, e quando eu falei para ele que ele já tinha feito quase tudo, se os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais estiveram conosco também na escola bíblica, vão testemunhar acerca disso. Porque realmente, o que eu quero compartilhar com os irmãos neste dia de hoje vem desde a semana passada. Porque a EBD de semana passada e a mensagem que o nosso amado irmão Arlindo trouxe, ficou assim como tintilando em minha mente e ardendo em meu coração, porque foi muito forte. Porque, meus irmãos, quando se trata de carne, a gente precisa estar atento. Quando a palavra do Senhor chama a nossa atenção com relação às coisas da carne, aquilo que é inerente ao ser humano, nós realmente precisamos atentar. E o complemento de hoje foi assim excelente. E
O que eu meditei durante a semana foi a respeito do que nós estamos preparando, do que nós estamos preparando para um futuro. E o nome disso se chama legado. E é sobre isso que a gente vai compartilhar. O preço de um legado. E aí eu fui pesquisar. A gente não pode falar nada sem pesquisar. E eu achei que legado, no sentido figurado, é o que é transmitido às gerações que se seguem, podendo ser valores, costumes, ensinamentos ou contribuições. Até mesmo a maneira como alguém viveu se deixa para trás, portanto, após a nossa partida. Ou seja, um legado, ele é normalmente, ativo a partir do momento em que aquele que construiu o legado, ele deixa esta terra. E aí, aquilo tudo que ele fez, o que ele viveu, o que ele deixou para a sua descendência e para a posteridade de uma maneira geral, é que começa a ser analisado, começa a ser observado. E, se realmente for positivo, tomado como exemplo. Sim, mas o que significa deixar um legado? Significa criar um impacto duradouro e significativo no mundo, que irá influenciar gerações futuras. É a marca que você deixa para trás, refletindo os seus valores, realizações e o tipo de pessoa que foi. Pode ser construído em várias áreas da vida, seja no âmbito profissional, familiar, social ou espiritual. Daí a importância de nós estarmos atentos ao legado, porque todos nós, não tenho dúvida disso, todos nós deixamos um legado para aqueles que ficarem após a nossa partida. Principalmente nós que somos cristãos, que entendemos estar vivendo neste momento uma nova vida em Cristo Jesus. Os olhos do mundo estão atentos a nós, não só enquanto nós estamos nesta vida, mas principalmente depois que nós partirmos. Porque sim, meus irmãos, não se engane, seremos lembrados das mais diversas maneiras, umas para crítica, outras para observação, testemunho a ser seguido. É importante, pois, porque permite que as pessoas se lembrem de você não apenas pela sua existência, mas também e principalmente pelo impacto positivo, abre parênteses, ou negativo, que você teve em suas vidas e no mundo. Portanto, nós diríamos que é uma faca de dois gumes, porque dependendo do legado que nós deixarmos, nós vamos ser lembrados de uma maneira positiva, com um exemplo, como um testemunho a seguir, mas também com muitas críticas em função daquilo que nós vivemos e deixamos quando nós estávamos nesta terra. E aí está as explicações e que numa pesquisa rápida eu anotei. Mas como criar um legado? Como criar um legado? Definimos aqui várias situações e diz aqui o primeiro: crie valores e princípios. O que é isso? Defina o que é importante para você e viva de acordo com os seus valores. Isso é perigoso. Faça a diferença. Busque oportunidades para contribuir positivamente com o mundo, seja através do seu trabalho,
de projetos de voluntariado ou de ações que impactem positivamente as pessoas ao seu redor. Esse aqui é muito importante. Seja um exemplo. Com seu comportamento e atitudes, inspire outras pessoas a serem melhores e a viver com propósito. Transmitir valores e ensinamentos. Compartilhe sua sabedoria e experiências com as próximas gerações, seja através da família, de mentorias ou de outros meios. Enfim, deixe um rastro de gratidão. Seja grato pelas oportunidades e conquista e transmita essa gratidão aos outros. Assim, cria-se um legado. Poderíamos destacar exemplos de legado dentro dessas faixas que nós citamos aqui, e poderíamos então citar a questão da herança familiar. Quando se fala em herança familiar, normalmente a nossa mente, o nosso foco vem para as coisas materiais. Mas, como nós falamos aqui, um legado, ele não somente está ligado a coisas materiais. Porque no nosso sentido, daquilo que nós estamos entendendo e estudando através da palavra, nós podemos afirmar que o maior legado que nós possamos deixar, ele vem de algo muito maior. E muitas das vezes, ele não é material. E aí a gente entra no campo espiritual. Por quê? Porque vem através de um comportamento, vem através de uma palavra, através do compartilhar do seu dia a dia, tendo você uma vida aos pés do Senhor, buscando viver em obediência à palavra de Deus. Isso nós temos aprendido com muita eficiência nas nossas EBDs. Temos aprendido. E como estas nossas EBDs ficam gravadas no canal da nossa congregação, pode ser consultado a qualquer momento. Nós temos várias playlists e os irmãos com certeza exercem, fazem esse exercício de estar constantemente relembrando aquilo que nos foi ensinado. E assim eu oriento a você que está aqui nas nossas redes sociais a também fazer isso. Vá no nosso canal, consulte as playlists de ensinamentos, das mensagens, e com certeza vai te ajudar a criar um legado positivo para a sua posteridade. No âmbito social, podemos atuar em projetos, como foi falado aqui, embora nós precisamos tomar muito cuidado na questão de projetos sociais, porque, infelizmente, nós precisamos ter uma outra visão acerca disso. Normalmente, os projetos sociais, eles são criados e vividos para uma divulgação pessoal daquele que está fazendo. Infelizmente, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos orienta que o que a sua mão direita está fazendo, que a esquerda não saiba. Então, é preciso fazer em oculto, porque o nosso Pai que está no céu, Ele está observando, Ele está vendo esse legado, porque não ficou oculto a Ele. Então, isso será registrado no céu. Não precisa ser registrado pelo ser humano aqui na terra, porque a nossa salvação vem do Senhor. No sentido espiritual, aí entra a questão do nosso modo de vida, dentro e fora da igreja. Estar num comportamento adequado, perfeito, sereno, de acordo com o fruto do Espírito que nós aprendemos na nossa escola de hoje, aqui dentro da congregação, junto com os irmãos, é relativamente mais fácil.
mesmo que não seja completamente. Mas quando nós deixamos a porta da nossa congregação e vamos para a nossa casa, vamos para o nosso trabalho, vamos ao supermercado, ou seja, estamos lidando com a comunidade fora das 4 linhas da nossa congregação, a situação fica um pouco mais complicada e a nossa responsabilidade aumenta. Porque tudo que nós aprendemos aqui, nós precisamos colocar em prática lá fora. Não vamos viver as nossas 24 horas aqui dentro da igreja. Seria muito legal, né? A gente vive momentos maravilhosos aqui. Temos as nossas diferenças? Temos, é claro. Nós não somos perfeitos, jamais. Mas é muito gostoso. Por quê? Porque o ambiente aqui é agradável. Nós estamos num mesmo propósito, num mesmo pensamento, que é aprender e compartilhar cada vez mais a palavra do Senhor. Quais os benefícios de se criar um legado? Como ver benefícios ao se deixar um legado, se não mais estaremos aqui? Nós não vamos ver. Mas o testemunho fica. A melhor forma de nós criarmos um legado é obedecendo o maior mandamento que o Senhor nos deixou, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós desejamos que o outro faça por nós, precisamos fazer. Precisamos colocar em prática o fruto do Espírito e tentar exterminar, mesmo que nós não consigamos fazer isso. O ideal seria nós exterminarmos as obras da nossa carne, mortificarmos de tal maneira que elas sequer aparecessem. Mas sabemos que isso para nós é impossível. Mas se vivemos no Espírito, andemos em Espírito, pratiquemos o Espírito aonde quer que nós estejamos. O amar ao próximo traz o que para a nossa vida? Sentido de vida. O legado, ao ser deixado um legado, encontra-se um propósito mais amplo para a vida que vai além da própria existência. O fato de criarmos um legado traz esse sentido para a nossa vida, que após nós partirmos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós colocamos em prática, vai ficar como experiência para alguém e com certeza vai servir. Por isso a nossa responsabilidade, o nosso cuidado, principalmente nós que temos filhos e que em breve teremos, se assim for a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, o criar o legado traz esse sentido à nossa vida. Por quê? Porque nós estamos olhando para frente. As consequências que acarretarão às outras vidas o nosso legado. Reconhecimento e admiração. O impacto positivo causado no mundo pode gerar esses sentimentos. Dependendo daquilo que nós deixarmos, pode impactar todo o ser humano que nos conheceu e que tomou conhecimento de toda a nossa trajetória. Traz um reconhecimento para nós. Mesmo nós não reivindicamos que isso seja feito para mérito nosso, porque sabemos que a nossa vida está em Cristo. E se criamos um legado positivo, entendemos que toda honra, toda glória pertence a Ele, nada pertence a nós. E o que é, assim, muito importante também, o nosso legado trará inspiração para gerações futuras. Ele servirá de exemplo a ser seguido, incentivando-se a buscar por propósitos saudáveis que contribuam positivamente para o bem da humanidade. Então, meus irmãos, aí está a grande responsabilidade do legado a ser deixado por cada um de nós. Precisamos prestar atenção nisso.
Diante destas observações, meus amados, nós vemos claramente a necessidade de uma conduta digna de aprovação, por bons exemplos, de todo o ser humano, mesmo que não perfeitos aqui. Muito mais em se tratando de um rei, e nós vamos rapidamente falar de dois. O texto que nós lemos, por que eu falei rapidamente? Porque nós lemos um texto aqui que realmente é conhecido de todos nós aqui, e muito com certeza de vários dos irmãos que estão nos assistindo pela internet. E o outro que vamos citar nem se fala. No mesmo livro, o segundo livro de Reis, nós vamos agora ver o que está escrito no capítulo de número 18. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, comportamento e atitude de Ezequias, de maneira que, olha que maravilhoso, meus irmãos, depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Nós vemos aqui a formação de um legado de um rei, que o destaque para que ele recebesse todo esse discurso registrado na palavra do Senhor está esclarecido, explícito, no versículo de número 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Por isso o legado do rei Ezequias, ele deixou um exemplo maravilhoso para que todos aqueles depois disso pudessem seguir. Infelizmente, nós sabemos que há uma alternância de bons e maus reis na época em que se sucederam os reinados. Mas aquele que realmente deu testemunho e viveu em obediência às leis que o Senhor dera a Moisés, esse foi destacado. Ezequias deu testemunho de fidelidade ao Senhor. Quando ele recebeu a notícia de Isaías para que arrumasse a sua casa porque ele iria morrer, entendemos que ele precisava justamente completar o legado dele. Alguma coisa estava faltando, muito embora ele vivesse na presença do Senhor, porque arrumar a casa não necessariamente significa colocar móveis nos lugares, melhorar a pintura, não. Mas sim deixar as orientações para aqueles que vão suceder ele no trono. Isso ainda precisava ser feito, precisava ser, assim, de certa maneira,
alinhavado com mais propriedade para que o seu legado fosse seguido. E aí ele chorou e pediu ao Senhor que lembrasse do comportamento dele diante do Senhor. Como está o nosso comportamento diante do Senhor? Para que venhamos a chorar e realmente dizer: Senhor, se lembra de que nós estamos caminhando na Tua presença. Nós estamos buscando viver segundo os Seus ensinamentos. Nós estamos, Senhor, fazendo a Tua vontade. Dá mais um tempinho para nós, para que a gente possa deixar testemunhos cada dia mais positivos, para que possamos, em estas oportunidades que o Senhor ainda nos der, alcançar almas para o Teu reino. Que sejamos ferramentas úteis nas Tuas mãos, para que o nosso legado seja lembrado com referência do Senhor e não nossa. Que em nossa face brilhe a luz de Cristo. Que nós estejamos realmente dedicados, mas dedicados de maneira concreta a criar um legado que leve àqueles que depois tomarem conhecimento a salvação eterna através do sacrifício do outro rei que nós vamos citar. Porque sim, esse rei é maravilhoso. Não podíamos deixar, meus irmãos, encerrar a nossa mensagem sem falar no nosso Rei, o Senhor Jesus. E aí nós vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículos do 11 ao 16. Falando de Jesus, a palavra do Senhor diz assim: E vi o céu aberto, João falando, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisa que a gente fale alguma coisa acerca desse Deus poderoso, tremendo, maravilhoso, que com certeza todos os que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo conhecem? Mas sim, ele deixou um legado. É lógico que deixou um legado. Por isso nós estamos aqui, porque estamos buscando seguir o legado que o Rei Jesus deixou para nós. Legado perfeito, sem qualquer possibilidade de crítica negativa. Sim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não era, não foi, Ele é e sempre será perfeito. Aliás, perfeito é uma palavra muito pequena para expressar a perfeição de Jesus Cristo. Esse Rei maravilhoso que deixou esse legado para nós. É difícil seguir esse legado dele? Eu deixo essa pergunta para cada um de nós. Vai do nosso esforço em sacrificar a nossa carne e buscar andar e viver em espírito. Exemplo a ser seguido. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 24 e 25a.
Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Seguir legado. O servo, o discípulo, segue o legado do mestre. Procura viver, andar nas pisadas do mestre. Eu creio que todos aqui sabem muito bem que quando as nossas forças se esvaem e nós não conseguimos dar um passo, mas caminhamos, é porque Jesus, o Rei, está carregando nos braços a cada um daquele que está nessa dificuldade. E eu tenho certeza que nós temos testemunhos vivos aqui, neste momento, em que muitas e muitas vezes o Senhor Jesus nos carregou nos braços. Eu tenho certeza disso. Então, exemplo a ser seguido, o exemplo do Mestre. Precisamos buscar ser igual a Ele. Saberemos que não vamos chegar, enquanto aqui estivermos nesta carne, a essa plenitude de sermos igual ao Senhor Jesus. Mas a palavra dele diz que quando formos a Ele, quando entrarmos no seu reino, teremos os nossos corpos transformados. É a confirmação daquilo que nós caminhamos aqui, buscando seguir o legado de Jesus. Testemunho de obediência. João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, no verso 38, diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio a esta terra em obediência a um pedido do Pai, por oferta de amor. E chegando aqui, ele não fez a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele andou, viveu, falou em obediência a tudo que o Pai lhe ordenava, tudo que o Pai lhe orientava, tudo que o Pai lhe falava. Testemunho de obediência. Glória a Deus pelo calor, né, Davizinho? Que maravilha, esse é nosso irmãozinho Davi. Temos procurado seguir esse exemplo de testemunho de obediência. Temos procurado, dentro do legado que nós estamos criando enquanto estamos aqui, deixar esse testemunho de obediência aos nossos pais, de obediência aos nossos pastores, naquilo que eles estão nos ensinando baseado na palavra. Temos procurado viver em obediência a Jesus como Senhor soberano de todas as coisas e nosso Rei. Questionamento que nós devemos estar fazendo todos os dias enquanto estivermos vivendo nessa terra. Porque só assim nós realmente estaremos criando um legado, o mais próximo, o mais semelhante daquele que Jesus deixou para nós. Além de Ezequias, enquanto ser humano, com certeza nós temos outros irmãos que, mesmo não sendo reis, figuram com legados dignos de serem citados na Bíblia. E aí, meus irmãos, a lista não deu para escrever. E aí me veio à mente aqui, eu coloquei Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, Jó, Ezequiel, Daniel. E aí a gente caminha por toda a palavra do Senhor, chega ao Novo Testamento, lembramos dos discípulos de Jesus, com exceção daquele que já estava destinado para o erro, para a perdição, mas citamos Paulo, aquele que nos trouxe as mensagens e o legado também de quase, se não fosse ele humano, quase perfeição. Mas ele chegou a um tal ponto que, com certeza, vocês se lembram, né? Eu me admiro com alegria de ver que Paulo realmente entendeu o chamado e o propósito de criar um legado mais próximo possível de Jesus Cristo, que ele teve a ousadia, porque sim, é ser ousado, em dizer: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Se ele não tivesse essa convicção do quanto ele servia, e ele foi citado na nossa EBD de hoje, não é verdade? Quem, sendo chicoteado, estando atrás das grades, iria cantar, louvar e adorar ao Senhor? Nós não temos, humanamente falando, essa condição. Mas Paulo deixou esse legado para nós. Legado que, a semelhança do legado do Senhor Jesus, sim, merece ser observado, porque ele viveu segundo aquilo que Jesus ensinou para ele. E aqui, Senhor, e meus amados irmãos, por aqui eu fico e deixo um questionamento para mim e para todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão ou estarão ouvindo esta mensagem. Que legado nós estamos criando para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para toda a nossa posteridade, após a nossa partida desta terra. Que Jesus seja o exemplo de Rei maior que deixou esse legado perfeito para as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Pastor Reginaldo, por favor, para as considerações e bênçãos.